Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Lamentações, capítulo 3. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Versículo 21 a seguir. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido entre nós, não é verdade? Mas observe o que eu vou falar para você agora. Você está lendo a Bíblia, está me acompanhando. Então, quando você abre um capítulo, um livro, aqui da Bíblia, você tem que entender um pouco do contexto, da história, o que está acontecendo. Primeira coisa, autor. Provavelmente seja Jeremias, apesar que não está identificado, mas provavelmente seja ele. Data: depois da queda de Jerusalém, certo? Então nós temos uma informação aqui, o autor provavelmente é Jeremias, depois da queda de Jerusalém. Então agora veja o que está acontecendo. Jeremias está olhando o templo que representava a presença do Senhor. Naquele lugar em Jerusalém, ele está destruído, Era um lugar sagrado, um lugar todo ornamentado, agora está destruído. De repente está até saindo fumaça dele ainda, todo queimado, destruído. Ele olha para o outro lado e vê os muros que protegiam a cidade todos lançados ao chão. Ele olha para uma praça, tem uma mãe chorando porque os filhos foram levados para o cativeiro. Tem um pai chorando porque perdeu a esposa e os filhos. Tem jovens, tem crianças chorando porque os pais foram para o cativeiro. Então ele está olhando aqui, por isso que no versículo de número 1 diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então ele profetizou e agora ele está vendo, o cumprimento da profecia. Então ele está vendo uma cena de terror. E nessa cena de terror, quando você não encontra esperança naquilo que seus olhos estão vendo, nessa cena de terror ele declara: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, amados, trazendo para a nossa realidade, às vezes passamos por situação assim, não é verdade? Você olha para um lado, problemas familiares acontecendo, você fala assim: meu Deus, tem misericórdia. Você olha para o outro lado, pandemia, pessoas nos hospitais lotados. Você olha na outra direção, violência nas ruas. Você olha para outra direção, guerras acontecendo, terremotos, enchentes. E aí, se você fixa os teus olhos nisso, você entra em desespero. Você fala assim: meu Deus, tem misericórdia. Você olha para algumas situações que você enfrenta, você entra em desespero. E o diabo trabalha na desesperança. O diabo ele quer justamente isso, que você perca as esperanças para te destruir. Então é nesse caos, nesse momento, que o profeta está dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o versículo continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Olha, diante daquele cenário de Jerusalém, Deus poderia ter exterminado como fez com Sodoma e Gomorra, mas lembra que ele levou um grupo cativo para a Babilônia, além da aprendizagem para preservá-los. Então Deus não destruiu por completo, as misericórdias do Senhor. Então nós precisamos estar fixos na misericórdia do Senhor. No dia que você foi alcançado pela graça do Senhor, seus olhos têm que estar fixos na palavra de Deus, como a pastora Fabiana pregou esses dias, com os olhos fixos para o autor e consumador da fé. Então você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Precisa trazer à memória o que te dá esperança. Como Cristo declarou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Se ele venceu, eu tenho certeza que você vai vencer. Amém? Lembra quando Pedro pediu para andar sobre as águas e ele caminha, mas em determinado ponto ele começa a afundar? Por que ele começa a afundar? Porque ele para de olhar para o Cristo e olha para as ondas, para as circunstâncias. Então, amados, nesse devocional, talvez as situações que estão te rodeando, aquilo que você está vendo, são coisas terríveis, situações terríveis. Mas nesse momento, assim como esse profeta, você possa pegar esta palavra e lembrar que existe um Deus poderoso que está nos céus, Criador de todas as coisas, e falar assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E pode ter certeza que a presença do Senhor vai encher o teu coração. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.